Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, hoje nós temos a nossa lição Educação Religiosa, baseada em Efésios capítulo 4, a partir dos versos 11 a 16. Mas antes de ler, eu gostaria de alertar para os irmãos e também falar sobre a situação que nós estamos vivendo aqui em Valadares hoje exatamente nessa situação em que estamos. Estamos no contexto de enchente. A nossa cidade foi afetada pelas fortes chuvas que aconteceram na bacia do Rio Doce. E a nossa cidade, especificamente no bairro onde eu moro, o rio avançou e saiu do leito. Inclusive na minha rua veio água. Tivemos cerca de quase 50 centímetros de água dentro do prédio em que eu moro. E olha que é uma região mais alta. Então muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas perderam os seus bens, perderam móveis, tiveram que sair das suas casas. Então, assim, foi um transtorno, e está sendo um transtorno muito grande na cidade. Cidade, quando a água volta para o rio, né, quando o rio diminui, é deixado muita lama, as pessoas perdem muitas coisas, fica muito entulho, muito lixo. Então, que você possa estar orando pela nossa cidade, que você possa estar orando pelo município de Governador Valadares, que você possa estar orando pelas pessoas que foram atingidas por essas enchentes. Não sei se você que está vendo esse vídeo, está vendo a nossa EBD, você for dessa pessoa afetada. Se você for, que Deus abençoe sua vida. E eu espero em Deus que você possa reconstruir a sua vida e que Deus possa te abençoar para que você possa recuperar tudo que você, porventura, tenha perdido devido a esse problema da enchente. Mas voltando à nossa EBD, com o tema de hoje, que é Educação Religiosa, nosso tema ele é baseado em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, quando diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, e com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce, edifica-se e a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmão, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós aqui na carta dos Efésios, que existe vários tipos de funções para vários tipos de pessoas na igreja. E uma das funções não vou dizer mais importante, mas vou dizer assim, uma função extremamente crucial, é a função de quem ensina, é a função do professor. Não somente o professor da escola bíblica dominical, mas aquela pessoa que tem uma figura de ensino, né? de lecionador, de uma pessoa que gosta de ensinar. Às vezes pode ser um líder de estudo bíblico, às vezes pode ser um líder de pequeno grupo, o professor de escola bíblica, o pastor, o evangelista, aquela pessoa que gosta de ensinar, que tem um prazer em ensinar. E a educação religiosa no meio cristão é extremamente importante. Nós, protestantes, por exemplo, né, em sua grande maioria, algumas denominações não têm, mas em sua grande maioria, nós temos uma coisa chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje alguns já estão chamando até de EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Mas qual é a função dessa escola bíblica discipuladora, escola bíblica dominical? É realmente ensinar. Tem os assuntos, tem as tarefas, né? Tem os assuntos a serem discutidos, a serem ensinados na sala de aula, onde o professor prepara a lição e ele vem e aplica essa lição para os seus alunos. E nós temos assim vários formatos de EBD espalhados ao redor do mundo. Nós temos EBD dividido por faixas etárias, nós temos EBD dividido por assuntos, né? Tem algumas igrejas que elas não dividem em faixa etária, mas dividem em assuntos. Temos assim vários tipos de formatos de escola bíblica. Temos a EBD online que nós estamos fazendo aqui hoje. E temos também os estudos bíblicos que eles acontecem tanto nos lares como em pequenos grupos e até mesmo dentro da igreja e no horário do culto, né? Tem o culto de estudo bíblico, aonde a pessoa que estará ministrando nesse culto
ele vai e ensina uma passagem da Bíblia, um assunto da Bíblia, um assunto à luz da Bíblia. Então, assim, a educação religiosa ela é muito grande, ela é muito extensa. Existe todo um aparato e um contexto na educação religiosa. E essa educação religiosa ela é extremamente necessária. Mas, pastor, para que a educação religiosa serve? Para dar um crescimento saudável para a igreja. O que é um crescimento saudável? É a igreja que se alimenta de forma saudável, baseada na palavra de Deus. Vamos pegar como analogia uma pessoa. Se uma pessoa se alimenta somente de coisas industrializadas, se uma pessoa só come coisas que cobertas de carboidrato, açúcar, gordura, e tudo isso que vai acrescentando, a pessoa vai ficando o quê? Vai crescendo, mas vai tendo aquele crescimento fraco, aquele crescimento obeso, aquele crescimento que não é saudável. O corpo da pessoa não é um corpo saudável. E aí, quando ele sai para dar uma caminhada, sai para dar uma pedalada, sai para fazer qualquer tipo de exercício, com 1, 2 minutos, o cara está quase botando metade da língua para fora. Por quê? Porque ele não teve um crescimento saudável e aí ele não aguenta fazer nada. No decorrer da vida dele, ele foi só se alimentando de coisas erradas, então chegou num determinado momento em que não suportou mais. Assim é a educação cristã. Se nós não tivermos uma educação de qualidade que nos ensine a palavra de Deus da maneira verdadeira, nós vamos inchar, nós não vamos crescer. Nós vamos ser crentes inchados, espiritualmente falando, e nós não teremos um crescimento saudável e não seremos espiritualmente saudáveis. Bom, mas quais são os objetivos da educação religiosa? A educação religiosa ela tem 3 pilares para a sua formação, que é informar, formar e transformar. Vamos estudar cada um deles agora. O que seria informar? Informar é basicamente o ensino literal. É passar o conteúdo, como numa escola secular. Por exemplo, você vai para a escola secular, o professor te ensina geografia, te ensina biologia, te ensina física, te ensina química, te ensina todas essas matérias. Vai lá na sala de aula, o professor vai estar lá, ele vai ensinar a matéria, você vai abrir o seu caderno, escrever, prestar atenção, fazer exercício e tudo mais, para você aprender a matéria. Na escola bíblica dominical é do mesmo jeito. Para que você possa entrar na sala de escola bíblica dominical e aprender na matéria, antes o professor ele teve que preparar a aula, ele teve que pegar a lição, ele teve que ler. Por exemplo, nós seguimos essa revista, Bases Bíblicas, que nessas revistas nós temos aqui várias lições diferentes. Essas lições nós estudamos, o professor estuda essa lição primeiro. Após estudar, ele pesquisa e ele dá todo um aparato, e aí o porquê disso, o porquê daquilo, qual o sentido disso, qual o sentido daquilo, aonde que na passagem a palavra de Deus fala sobre isso, aonde que a palavra de Deus fala sobre aquilo. E aí quando ele chega na sala de aula, ele explica o assunto. Que é para quando o aluno, na sala de aula, lá na EBD, ele pergunta assim, professor, e isso assim, assim, assim? Qual a opinião que a palavra de Deus nos fala sobre isso, isso, isso? Esse assunto assim, esse assunto assado. Então, essa é a função, informar. Qual a outra função? Formar. Vem a questão do caráter. Se você precede o que a palavra de Deus, se você procede do que a palavra de Deus ensina, o seu caráter cristão, ele é moldado, ele é transformado. A Bíblia te ensina que você vai mudar a sua vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e que se entregou por mim. Então você está dizendo o quê? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que está vivendo na sua vida. Então você está formando aqui na sua vida secular, vamos dizer assim, né? E não na sua vida espiritual, algo que está vindo à sua vida espiritual, porque Cristo mudou a sua vida. E aí você está formando um caráter. Constantemente é passado um conteúdo na sua vida inteira, para que a sua vida inteira fique cada vez mais parecida com a vida de Cristo, né? Lá na educação religiosa, vai te formando, vai te ensinando, vai te moldando para que você possa alcançar isso. E transformar. Aqui nós podemos ver que é a questão da conversão, da pessoa que muda a vida dela.
O cara era um assassino, já não mata mais. O cara era um estuprador, já não estupra mais. O cara era uma pessoa perdida e já não está mais perdido. Por quê? Porque ele foi transformado, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. Ele pegou a vida dele, deixou de lado e passou a viver uma nova vida. Não tem isso que acontece, você vê a lagarta, né? A gente aprende que a lagarta ela chega em um determinado momento, ela entra num casulo e ali ela fica no casulo e depois ela sai daquele casulo, não a lagarta mais, mas uma borboleta, onde ela pode voar com as suas belas asas, e aí ela começa a viver uma nova fase da vida dela, porque ela foi transformada, ela sofreu uma metamorfose. Assim é a vida do cristão, com base no estudo da palavra de Deus. A vida dele se transforma. Ele mudou a vida dele, ele mudou o caráter dele, ele mudou as ações dele. Ele agora vive uma vida segundo o que Jesus estabeleceu para ele. E essa vida é o mais importante, porque o objetivo da educação é que essa vida alcance essa mudança. Você pode dar a melhor informação, você pode formar o melhor caráter, mas se a pessoa não se transformar, não sofrer a metamorfose da mudança de vida, infelizmente o objetivo de uma educação religiosa não foi obtido. Não tem como você alcançar o objetivo sem se basear nos três. Não é em um dos três, mas é nesses três pilares, podemos dizer assim, né? Que é o informar, formar e transformar. Você precisa de no mínimo 3 pés para que um banquinho ele possa ficar firme. Se você tem 2 somente, ele não vai ficar firme, ele vai cair. Se você tem 2 somente, você também não fica firme. Mas quando você tem 3 pés, esses 3 pés vão firmar o banquinho, a cadeira, seja lá o que for. Você tem informar, você tem formar, você tem transformar. O objetivo da educação religiosa. A próxima coisa é que a educação religiosa começa em casa. Irmão, a educação começa na sua casa. Ah, pastor, mas lá em casa a gente não tem tempo, então arruma. Ah, mas a gente não tem Bíblia, compra. Ah, mas é complicado, descomplica. Não dá desculpa esfarrapada. Muda a sua vida, transforma a sua vida. Você tem que aprender e você que tem que ensinar para o seu filho. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com ele? Você estudou a Bíblia com ele? Você leu essas passagens bíblicas que vêm nessas revistas de devocional? Você tem lido devocional com seu filho? Com a sua família? Com seus meninos? Sua esposa? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente não tem tempo, mas a gente tem que se esforçar. Assim como a criança aprende lá na escola, né? Na verdade a criança não aprende na escola, ela entende como funciona na escola. O certo é ela entender na escola o assunto que foi ensinado e aí ela chega em casa e estuda para quê? Para que essa formação fique gravada na mente dela. Eu me lembro que quando eu era garoto, quando eu estava no antigo primário, hoje nem existe mais, mas no antigo primário, que era da 1ª até a 4ª série, hoje seria o que nós seríamos aí aproximadamente do 1º ao 4º ano, do 2º ao 5º ano, mais ou menos, né? A minha mãe, ela tinha o seguinte costume: a gente ia para a escola de manhã cedo, aprendia os assuntos na sala de aula, chegava em casa, almoçava, fazia os exercícios de tarde, era o famoso fazer o exercício de tarde, e de noite, quando minha mãe chegava do trabalho, ela tirava lá meia hora, 1 hora, 40 minutos, seja lá o tempo que fosse necessário. E aí a minha mãe, ela corrigia os exercícios e ela foi fazendo isso no decorrer de todo o nosso primário. E algumas vezes até mesmo no início do ginásio. Por quê? Porque ela tinha uma preocupação com a formação intelectual minha e dos meus irmãos. O mesmo desgaste que ela tinha com referência ao ensino secular, nós precisamos ter com referência ao ensino da palavra de Deus. Você pega o seu filho, você estuda com ele, você gasta tempo com ele, você ensina coisas para ele, conta história. Às vezes você pensa que ele não está nem aprendendo, mas é você contando algo vai assimilar na mente dele. Mostra exemplos, ora por ele, estuda a Bíblia com ele,
e mostre diferença. Deixe que ele perceba que a educação tem que começar em casa. E que você perceba que essa educação em casa, você precisa. A gente não pode colocar tudo na responsabilidade do professor, do pastor, do líder. A gente quer hoje terceirizar tudo, né? E a nossa responsabilidade nós queremos deixar de lado. Irmãos, nós não podemos pegar uma responsabilidade de formar e de educar uma criança. Quando eu falo criança, não estou me referindo somente a crianças pequenas, mas uma criança espiritual. Pessoas que começam novas na fé, podem ter lá seus 40, 50 anos de idade, mas são novos na fé, não têm condições, não têm conhecimento como nós cristãos mais antigos. Então, nós temos essa responsabilidade de ensiná-los nos caminhos em que eles devem andar. E nós precisamos que isso comece aonde? Comece em casa. E muitas vezes nós temos que começar essa função em casa para que a pessoa possa fazer isso sozinha. A educação religiosa continua na igreja. A igreja ela é de origem divina, foi criada por Jesus Cristo. A igreja, no início da era cristã, era ela que tinha a responsabilidade de ensinar teologia. A igreja é que ficava responsável pelos ensinos religiosos da época. A igreja é que tinha preocupação de formar o caráter. A sinagoga, por exemplo. O judeu na sinagoga, ele aprendia ensino secular, mas dentro da sinagoga. Não era numa escola, era na sinagoga. Então, é muito importante que a igreja entenda o significado da educação religiosa. E a igreja é o corpo de Cristo. E como tal, é uma responsabilidade, um compromisso com a educação religiosa da sua igreja, da sua membresia. A sua igreja ela tem um compromisso, ela precisa arcar com esse compromisso, ela precisa saber que é dela essa responsabilidade. Antigamente era assim, antes de formar os seminários, antes de nascerem as faculdades, antes de vir o escolasticismo lá no século XII ou XIII, e a partir do escolasticismo que foi formando as escolas, daí vem a palavra escola de escolasticismo, né, que veio formando as faculdades. Então, era nessa, inclusive quando a faculdade nasceu, né, quando houve o surgimento das faculdades, sabe qual o curso que era primordial na faculdade? Era o curso de teologia. O curso de teologia ele ficava bem no centro da faculdade, essa é a maneira de falar, né? Era o curso central da faculdade. Todos os cursos eram adjacentes a esse curso de teologia. Então, qual era a função da igreja? A função da igreja era informar, era formar e ensinar essa educação religiosa. E ela continua na igreja, na escola bíblica, nos estudos em casa, nos estudos de pequeno grupo, nas formas hoje que nós temos online. Então, tudo são coisas que o líder da igreja precisa estar atento. E os pais também precisam estar atentos. Ah, pastor, mas eu sou adolescente, sou um jovem, só tem eu de cristão aqui em casa. Irmãos, se você vive sozinho, se você mora sozinho, ou se você mora com pessoas que não são crentes, eu quero dizer algo para você. Primeiro, você tem que orar, e o seu testemunho de vida é essa transformação de vida que você pode fazer. Isso é o mais importante. Concluindo, irmãos, Deus ele é maravilhoso. E essa educação que Deus permitiu que nós estudássemos, nos faz aumentar o nosso conhecimento cada vez mais. Quando nós temos uma boa base cristã, quando nós temos uma boa base bíblica, quando nós somos realmente formados com uma boa base religiosa, nós não seremos enganados. Nós não sofreremos com falsas doutrinas, nós não sofreremos com falsos ensinamentos, nós não sofreremos com falsos profetas. Por quê? Porque a nossa formação, o nosso crescimento, a nossa mente, o nosso intelecto, ele está formado e está baseado e solidificado aonde? Na palavra de Deus. E aqui, com o estudo da palavra de Deus, nós vamos saber o que é certo e o que é errado. E no estudo da palavra de Deus, nós vamos aprender tudo isso. Então, se nós queremos aprender, vivenciar e colocar isso em prática, nós precisamos, primeiro, ler a palavra do Senhor. Segundo, orar
Orar constantemente. Dizem que um certo pregador falou assim, ore o tempo todo. E quando você acabou de orar, perceba que você orou pouco. Ore novamente. Então nós precisamos estar em constante oração em nossas vidas. E segundo, é entender que a educação religiosa, ela tem um objetivo. Segundo, é que ela começa em casa. E terceiro, que ela continua na igreja. Ela continua na igreja. Porque é algo constante em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa vida. Pai, tem misericórdia dessas pessoas que perderam suas casas. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que perderam seus móveis. Alguns imóveis aqui na cidade tiveram até mesmo as suas paredes que caíram, como a do nosso vizinho aqui perto. Que Deus possa ter misericórdia da vida dele. E que em nome de Jesus, nesse momento de enchente que passamos aqui na nossa cidade, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. E que em nome de Jesus, a formação e a educação religiosa possam ser presentes em nossas vidas a cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.